Olá, família Pax. Estamos hoje aqui para conversar com a nossa querida Jaqueline Diniz, que vai estar falando sobre Cabala e Feng Shui, para que a gente possa aprender melhor sobre a energia da nossa própria casa. Então, vou só esperar ela aparecer ali embaixo para a gente colocar a Jaque aqui. Vamos lá, aqui. Transmitir. Estou tentando aprender. Vamos ver. Aguardando a harmonia da cabala, conectando. Ei, Jaque, tudo bom? Bem-vinda! Obrigada! Olá a todos, boa tarde. Oi, Carmen, tudo bem? Que Tudo jóia. delícia ver esse teu sorriso sempre. Ah, imagina. Ai, Estamos aqui, ó. se Tá um frio aqui em contagia. casa. Você não tem Ah, bom. noção. Meu corpo não funciona direito no frio, tanto que eu coloquei um monte de capote aqui para poder conversar, se Deus quiser, sem tossir. Primeiro, gratidão por estar com a gente nesse momento tão importante de mudança. Queria que você começasse se apresentando. Há quanto tempo você está trabalhando com a energia do Feng Shui, da Cabala, etc. Vamos lá. Tá, bom. Eu estudo Cabala já há 15 anos com o Rabino Joseph Salton, já acompanhei ele em muitas viagens ao redor do mundo. A Jane, nossa querida Jane, também é minha mestra já há muitos anos. Eu a conheci através do Rabino e nunca mais consegui me separar dela também. Ela é uma pessoa que eu admiro muito. E só que antes de eu continuar, eu também quero dizer que eu estou assim muito feliz de poder, com o teu convite, de poder estar aqui, porque você é uma pessoa também que me inspira. Então, muito obrigada, tá? Gratidão Ina, por. obrigada. Eu também fico feliz, porque afinal vivemos num momento que precisamos somar, trocar informações e tentar consolidar esse momento com leveza, né? Para Exata, realmente encontrar um caminho e uma luz no fim do túnel, né? exatamente. Olha, e aí assim, falando um pouco da minha trajetória, a luz realmente vai trabalhando por nós. Uma vez que a gente se coloca à disposição, nós somos levados. E eu Claro. sinto que eu fui levada, porque a espiritualidade, para mim, era algo que andava em paralelo ao meu trabalho, à minha profissão. Eu trabalho com arquitetura, com interiores, com decoração. E durante muitos anos, esses foram caminhos que andaram separados, sempre juntos, mas cada um no seu momento. E há alguns anos eu consegui, então, através do estudo do Feng Shui, unir o assunto da Cabala e a espiritualidade dentro da arquitetura e da decoração de interiores de uma forma única. Então, hoje, eu uso do meu tempo, eu também dou aula de cabala, mas eu uso muito do meu tempo ligado a essa forma material que é a arquitetura, usando diretamente a prática dessa espiritualidade, porque muitas vezes as pessoas pensam que o Feng Shui é simplesmente uma forma de decorar a casa. Mas essas duas sabedorias, tanto a Cabala quanto o Feng Shui, eles são um auxílio, são ferramentas de autoconhecimento. E através do uso desse conhecimento, a gente consegue alterar muitos padrões que nós mesmos não nos damos conta que eles acontecem, que se repetem na nossa vida. E a gente pode usar dessas sabedorias para incorporar dentro do nosso cotidiano e dentro do nosso dia a dia. O conhecimento espiritual, ele não é um conhecimento intelectual. Ele só tem sentido quando a gente pode aplicar dentro das nossas ações mundanas, corriqueiras, a todo momento, porque senão o que vale? O que é verdadeiramente uma pessoa espiritual? O que é verdadeiramente uma pessoa iluminada? É aquela que está a todo momento querendo se conectar com essa dimensão além. E Claro, sem dúvida nenhuma. Muito legal. Agora eu queria te perguntar, na tua experiência profissional, quando você vai ajudar as pessoas a reorganizarem suas casas, qual é o cômodo que é o mais importante na tua visão? Ou por onde começar? Para quem está então, assistindo a gente.
agora. Tá, são várias dimensões, né? Se é uma casa, nós começamos a analisar qual é a implantação dessa casa no terreno. Depois se entram a casa como um todo, em primeiro lugar o térreo, o pavimento térreo da casa, e depois nós vamos indo para os outros cômodos, mas se a gente tivesse que fazer grandes alterações, o ambiente assim principal para ser contextualizado é aquele cômodo que é o dormitório dos donos da casa, né? Então, assim, existem muitas curas que são feitas para atingirem a casa toda, mas que são usadas principalmente no cômodo que seria a suíte do dono, né? Daquele que tem o comando, que pega o comando da casa. Legal. Mas, Nesse sentido, o que, que não pode ter no quarto do dono da casa? O que, que é opa, nocivo na então energia? agora, então vamos entrar, vamos contextualizar um pouco para esse nosso século XXI, né? Nós hoje somos bombardeados com ondas eletromagnéticas negativas, porque elas estão em excesso. E hoje em dia, assim, é muito natural as pessoas dormirem com o celular no criado mudo, muitas vezes dormirem com a TV ligada, emanando todas aqueles raios, né? Isso tudo causa para nós uma confusão energética terrível, terrível. Então, nós deveríamos tentar realmente tirar, porque já não bastasse a quantidade de tomadas e carregadores, né? Que a gente fala, ai, não, vou deixar a televisão mais desligada, eu vou deixar o celular, mas ele está plugado na tomada com aquela bateria, porque aquilo está constantemente numa frequência que está chupando, e assim, os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não escutam, mas o nosso corpo sente. Sim. E isso é muito prejudicial. Muitas pessoas estão adoecendo e não se sabe por quê, justamente por conta de toda essa contaminação energética negativa. Agora, um ponto que eu acho que a gente tem que ressaltar. Hoje, se a gente pensar, inclusive agora, nessa época, né, nessa situação, nessa realidade de estar se recolhendo para a nossa casa, quantas pessoas hoje estão usando, então, da internet, do computador, do celular, num momento exatamente como esse nosso, de estar podendo estar recebendo, né, também a energia através de boas palavras, né, energia muito positiva, né, quer dizer, a espiritualidade, ela hoje chega para nós também através dessa tecnologia de uma forma muito direta, muito prática, muito presente, muito próxima. Então, por outro lado, porque eu gosto sempre também a gente fala do negativo, mas eu gosto sempre de pensar que a gente também pode colocar a nossa consciência num lado em que a gente pode se nutrir, né? Não é só o ruim. Existe, aliás, o positivo e o negativo não é mal e ruim. O positivo é aquele em que a gente consegue manifestar a luz. O negativo é aquele que vai criando para nós algumas cascas. Então, vamos tirar a casca para pensar no lado positivo. Nós temos hoje acesso muito fácil a tudo isso. Então, é como se a espiritualidade pudesse ser incorporada dentro de nós de uma forma também intensa. É uma oportunidade que nós estamos passando agora. Esse momento, né, como um todo, é uma oportunidade que eu já, nas minhas aulas, eu falo. A gente sabe, a sabedoria da Cabala também fala. Nada é por acaso. E será que justamente hoje nós estamos todos precisando fazer uma transformação de consciência e nós estamos todos dentro de casa recebendo todas essas informações positivas para quem quer, né? A gente pode desligar o noticiário, a gente pode ter um momento em que a gente recebe as informações, as atualizações, mas será que a gente também precisa ficar bombardeado com aquela atualização
dos números, dos casos, da doença, não sei. Não, gente. Vamos também deixar isso para alguns momentos. E vamos colocar nossa consciência em, ah, em pontos em que a gente pode nos alimentar e aproveitar esse momento, que a gente sempre reclama que não tem tempo. A gente, quantas vezes não escuta, Carmen? Ah, eu não tenho tempo de poder fazer meditação. Eu não tenho tempo de fazer a leitura do livro XYZ. Não, gente, agora a gente não pode dizer que não tem tempo. Agora é exercer o livre-arbítrio. Ou eu quero, ou eu não faço. Né? Não tem desculpa, né? Não É tem bem desculpa. isso mesmo. É. Olha, tem uma pessoa que eu não consegui ler o nome que perguntou qual é a distância ideal para o celular ficar da pessoa dentro do quarto. Posso falar? No Pode. banheiro, Fora do quarto, né? fora do quarto. Ó, Deixa no o meu quarto. celular, sugiro, deixa o celular com uma se é assim, umas vezes que as pessoas têm filhos que estão na rua, pais que precisam ter Sim, claro. né? Deixa o celular com uma campainha que, no caso de estar dormindo, você vai escutar se aquela pessoa te ligar. E desliga o WhatsApp durante a noite. Se uma emergência, a pessoa te liga. Você deixa ele em outro cômodo. Você não sabe como você vai estar fazendo um favor para a sua saúde. Eu sugiro fazer, se não pode deixar ele desligado porque precisa, deixa num outro cômodo com uma campainha ligada, mas não deixa próximo de você. Não deixa próximo. Eu concordo plenamente. Por exemplo, não tenho nada elétrico, eletrônico no meu quarto. Nunca tive, nem TV, celular, nada disso. Aliás, celular para mim é novo, faz uns 3, 4 anos. Comecei com transmissão de viagem internacional, tanto que eu não sei nem o número ainda, até hoje, desse celular. Mas ele está me sendo muito útil, que eu agradeço, porque Mas então, você consegue tá ser vendo? um meio aí, né? Olha, a Cris Carneiro perguntou agora se orgonite neutraliza o efeito nocivo do celular e de outros equipamentos. Sim. Ela neutraliza, inclusive, eu sugiro colocar vasos com plantas, que seja um vaso por computador, tanto em ambientes residenciais quanto em ambientes comerciais. Mas, veja bem, nós podemos pedir ter algumas condutas que são nocivas para a nossa saúde, sabendo que a gente vai para o médico e o médico vai receitar o remédio e aquele remédio vai me dar um certo bem-estar daquela dor. Mas por que eu vou fazer esse processo se eu posso já cortar na causa? Assim, eu não preciso esperar o efeito. Então, assim, lógico, existem formas de neutralizar, mas se a gente já pode ir direto na causa, vamos direto na causa. Claro, sem dúvida. Agora, Carmen, assim, eu quero aproveitar, trazendo um pouco também desse nosso momento, né? Falando um pouco do assunto da Cabala, junto com o assunto do Feng Shui, que é a nossa casa, nós estamos passando, eu achei muito interessante, porque eu tenho acompanhado, aliás, estou adorando, né? Esse programa, esse horário que você tem feito às 5 horas todos os dias, os assuntos variados, né? Uma delícia. E aí eu estava vendo a entrevista com o Albano Macedo, muito interessante, né? Que ele falou da parte da astrologia. E aí, assim, o assunto da Cabala, ele é muito ligado à astrologia. Por quê? Porque a Cabala, ela é uma sabedoria que nos ajuda a entender como funciona, né, o nosso cosmos, para que a gente aproveite dessas fendas e da energia que se apresenta naquele período, para que a gente possa tomar proveito disso e, ao invés de ficar sendo jogado de um lado para o outro, a gente já sabe como as coisas talvez vão estar se apresentando e analisando a nossa realidade, o nosso cotidiano, a gente acaba já tendo uma fotografia, né? Quer dizer, eu estou indo num barco, mas eu tenho um mapa, e aí, ao invés de eu ser levada pela correnteza, eu vou direcionar o meu foco aonde eu tenho que seguir para eu conseguir chegar onde eu quero chegar. E nós estamos passando. A Jane também esteve aqui há uma semana, justamente falando sobre Pessa. Nós estamos num mês, que é o mês de Nissan, que justamente é um mês que está relacionado à liberdade, que está relacionado a
sair da escravidão e entrar na liberdade. E aí, o que é isso? Pêssar, que aconteceu na semana passada, que foi a lua cheia do mês de Nissan, de Áries, né? Ela traz para nós uma força de renovação muito grande. E o que dentro, para mim, a palavra união é tudo. Eu gosto sempre de ficar encontrando formas de eu conseguir fazer aquilo que me inspira, né? Encontrar aquelas pontes de união. Então, aí, unindo isso. Quando a gente entra, então, nesse mês de Áries, em que a gente tem também o Marte, que está muito presente, que Marte, que a gente fala, é o planeta da guerra, mas é aquele planeta que traz para nós essa coragem de querer fazer o novo, de querer sair da caixinha para entrar naquilo que a gente não conhece, né? Essa coragem do não conhecido. Nós fazemos um processo de limpeza através de alguns exercícios espirituais que a gente chama de plantar sementes. Mas faz parte deste processo fazer uma limpeza também, não só da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. É como se fosse um trabalho em conjunto. Então, eu quero dizer para vocês, nós ainda estamos nesse mês de Áries. Nós ainda estamos na vibração dessa energia. Nós acabamos sendo escravos de muitos apegos. Ser escravo de vícios não é só ser escravo de drogas, remédios, bebidas. Não. Nós somos escravos de hábitos. Nós somos escravos de coisas que estão ao nosso redor e que a gente não quer se desfazer delas, porque elas representam para nós o conhecido, mas existem momentos em que a gente precisa avaliar realmente o que é necessário e o que não é. E o que não é, precisamos tirar, porque nós vamos ser livres depois que a gente faz o processo de limpeza e a gente conquista, então, a responsabilidade de trazer o novo. Porque a gente sabe que não é o outro que traz o novo, somos nós. Então, eu queria convidar todos vocês, ainda durante este mês, o Albano falou sobre o planeta Saturno, que ainda está vibrando. A gente, na Cabala, fala que o Saturno é o grande professor. Ele mostra para nós a nossa responsabilidade. Se a gente está indo no caminho, a gente não leva sustos. Mas quando a gente se acomoda, ele aparece e dá uma chacoalhada na gente e fala, se mexe. Porque a gente não está aqui para ficar parado, a gente está aqui para estar sempre nesse processo. O nosso viver é esse processo, o nosso estar vivo é esse processo. Então, eu queria convidar vocês todos a aproveitar essa energia que está se apresentando para nós ainda, né, nesse mês de Nissan. Aproveitem que vocês estão em casa. Vamos fazer uma limpeza de armários, limpeza dos armários da cozinha, limpeza daqueles armários onde tem coisas que a gente vai acumulando, né? Porque uma vez que a gente está fazendo isso fisicamente, outras dimensões metafísicas estão trabalhando também. A gente está passando o reflexo para outras dimensões. E se a gente está realmente no primeiro mês, né, do novo ciclo astrológico e a gente quer que as coisas mudem na nossa vida, que os padrões negativos parem de repetir, nós precisamos abrir espaço dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso planeta. Nós estamos, quem sabe, passando agora por um grande desafio, porque a natureza está dizendo para nós, chega dos abusos. Agora é um novo tempo. Agora é uma nova era. Então, vamos entrar nessa onda. Vamos tirar da nossa casa aquilo que não serve mais. Vamos fazer... Eu tenho postado no meu Instagram algumas reflexões para a gente tentar dentro de nós, né, realmente avaliar quais são aquelas condutas que a gente vai fazendo de acordo com aquilo que a gente é levado, a gente nem pensa, né? A gente fala na Cabala a mente robótica, que a gente faz sem pensar. Parar e pensar até naquilo que é óbvio, porque o óbvio faz a gente ficar cego e a gente tem que avaliar o que a gente está fazendo. Vamos entrar num processo de limpeza. Nós ainda temos aí uns 10 dias
para trabalhar dentro desse processo e abrir espaço para o que é novo. Eu ia perguntar, até quando vai o mês de início? Até 22 de abril, 23, por Isso, aí? até quinta-feira da semana que vem. Quinta, 23, sexta-feira da semana que vem. Temos, 23, olha, 24. Ó, eu tenho duas perguntas de pessoas aqui que escreveram, desculpem, eu não consigo tá. ler o nome das pessoas. A primeira é o que não ter no quarto, e a segunda, se é verdade que a cabeceira da cama tem que estar virada para o nascer do sol. Olha, então, vamos lá. Primeiro, elementos, o não ter. Então, veja bem, tudo é relativo, né? Dizer, olha, você não pode ter isto no seu quarto, eu não posso responder uma coisa dessa, porque realmente a diferença de tudo está dentro da nossa consciência. Então, talvez se eu chegar aqui agora e passar para alguém uma regra, olha, tal coisa não pode existir dentro do seu quarto, eu já estou tirando o seu livre-arbítrio de ter ou não ter a escolha de colocar essa condição dentro da sua vida. Agora, eu vou fazer um aconselhamento. Ao invés de eu dizer exatamente o que você não deve ter no seu quarto, é que assim, conforme eu vou falando, é que eu já vou pensando. Talvez uma coisa eu diga que você não deve ter no seu quarto. Uma coisa que você não gosta. Mesmo que você não saiba por quê. Porque aquela coisa que você não gosta, independente do que ela seja, ela já está trazendo para você uma energia que não está emanando para você algo positivo. Então, já tire do seu quarto aquilo que você não gosta. Agora, existem algumas coisas que são negativas dentro de um dormitório. Entre elas, sobre a questão da cabeceira da cama. Então, a escola que eu uso como referência para o meu trabalho de Feng Shui, de consultoria de harmonização, é a escola do budismo tântrico tibetano do chapéu negro, que foi trazida pelo professor Lin Yun aqui para o Ocidente. Ela não usa os pontos cardeais. Ela usa como base de referência a entrada do ambiente ou a entrada da casa, porque a entrada do ambiente é considerada a boca do Qi. O Qi, que seria o Rai dentro da Cabala, que é a vida, né? A entrada é a boca, que é por onde o ambiente se alimenta. Da mesma forma que a gente se alimenta pela nossa boca, e que a gente alimenta tudo também através do poder da nossa boca, as pessoas também deveriam entender a força das palavras que elas têm. Outra coisa que você não deve deixar entrar no seu quarto, então, agora, eu já digo para você, são palavras negativas. A gente não deve fazer discussões dentro do nosso quarto, porque isso tudo vai sendo incorporado nas paredes do nosso quarto. Bom, o que você não deveria ter na sua cama, mais do que o ponto cardial, são os encanamentos hidráulicos de banheiros na cabeceira da sua cama. Isso é absolutamente desaconselhável de que a sua cabeceira faça face com a parte hidráulica, né, de banheiros. Isso talvez, no meu ponto de vista, muito mais negativo do que o assunto do pôr ou do nascer do sol. Tá. Legal. Tem outra pergunta aqui. Que planta colocar dentro do quarto? Olha, muitas pessoas falam de algumas espécies de planta que fazem uma transmutação energética, não só com relação às partículas do ar, da poluição do ar, como também com relação a energia eletromagnética. Por exemplo, samambaia é uma planta maravilhosa para ter ela dentro do quarto. Lírio da paz é uma planta maravilhosa para ter dentro do quarto. Orquídeas são maravilhosas para ter dentro do quarto. Tudo aquilo que você olha e te inspira. Tem coisas que são tão simples. Às vezes eu vou fazer consultorias, né? As pessoas fazem, às vezes, perguntas, mas é tudo tão simples, porque está tudo dentro de nós, mas a gente não se permite escutar essa voz que vem através de nós e deixar ela fluir. Aquilo que te inspira e te dá prazer é o que você tem que ter dentro do seu quarto. Legal. Olha, o nosso querido amigo Albano está te assistindo. Ele quer saber se tem algum item que a gente tem que ter para atenuar essas energias que a gente está vivendo.
Sim, uma consciência absolutamente ligada a todo momento, alerta de que nós não estamos aqui por à toa, não estamos aqui por acaso, não estamos aqui à toa. Cada um de nós tem uma responsabilidade dentro deste todo, porque senão a gente não estaria aqui. Nós temos que atuar. A gente não pode achar que só porque a gente é ético, bom, que eu não faço mal para ninguém, que eu sou uma pessoa boazinha, que eu já fiz a minha parte. Nós estamos aqui para cada vez subir para um degrau acima. Essa é a nossa evolução aqui é essa. Nós não estamos aqui simplesmente para comer, dormir. Nós temos que fazer uma diferença no nosso planeta. Se você não fizer a sua, ninguém vai fazer. Então, o que a gente tem que fazer, nós temos que estar alerta. Temos que ser atuantes. Com certeza. Ainda mais agora, né, Jaqueline, que o mundo literalmente parou, está confinado. Imagina, a gente nunca podia conceber que todos os países iam estar passando pela mesma lição de casa. Exatamente. Né? É uma energia muito forte. Quer dizer, quem tem ouvidos para ouvir, vai ouvir e vai passar ileso e numa leve. Agora, quem está batendo contra, na realidade, acaba criando ainda mais problema e não enxerga a possibilidade de uma vida melhor. Nós estamos aqui realmente nesse momento, veja bem, toda dificuldade para nós traz um sofrimento, toda dificuldade para nós traz uma carga de energia que tem que ser colocada, né? Se a gente quer olhar para isso simplesmente como sofrimento, a gente está na consciência da vítima e a gente fica, como eu falei no início, né? A gente falou de Pêssar, na consciência do escravo. Mas se a gente quer ser libertador, o líder não tem tempo de reclamar. O líder age, o líder atua. Então, ao invés de ficar no mimimi, né? Ai, meu Deus, a gente tem que atuar. Todos nós, olha aí, eu estou falando com a mestra. Nós não somos canais, Carmen? Sim. Todos nós responsáveis por cocriar. E, por favor, é isso que a gente tem que casa direito. Pronto, é isso que a gente tem que fazer o tempo todo, porque a oportunidade é agora. Passou o dia de hoje, é um dia menos. É verdade. Olha, tem uma pessoa falando assim, o quarto não pode ser em cima da garagem. E em cima da cozinha, pode? Olha, não aconselho a cama ser em cima do fogão. Não deveria. Ser em cima da cozinha não tem problema. Só não pode ter a cama sobre o fogão. Por quê? Porque o fogão... Porque é uma energia muito forte. Muito forte. Emana uma energia intensa. Mas então, mas o fogão não é o ponto de abundância da casa? Sim, mas veja bem, tudo na nossa vida é equilíbrio. Sim, claro. Se eu entrar na fogueira, eu vou me queimar. Claro. Então, assim, eu tenho que entender que eu tenho que ter equilíbrio. Se eu estou fora do balanço, por exemplo, nós estamos falando agora desse momento. Eu gosto de colocar aqui, no aqui e agora, justamente porque é aquela coisa da gente trazer a sabedoria para o nosso cotidiano. Por um lado, a gente pode olhar e pensar, olha, existe muita escuridão se apresentando no nosso planeta agora. O que isso traz para nós? Aquela pequena faísca, se já tivesse muita iluminação, a pequena faísca ia fazer pouca diferença. Mas como eu tenho toda essa carga, a pequena faísca, ela tem condição, num quarto escuro, aquela velazinha que eu acendi, de iluminar muito. A luz do sol ilumina menos. Então, o que acontece? Eu preciso entender que eu preciso estar numa situação em que eu vou fazer pouco, eu vou revelar muita luz. O assunto do fogão. Eu vou estar recebendo uma dose, um calor. Pode parecer, olha, eu tenho isso acontece no andar de baixo, eu tenho lá uma laje, etc. Mas, gente, são dimensões energéticas. Nós não estamos falando dos nossos 5 sentidos. Nós estamos falando de uma dimensão energética. O fogão, ele é o símbolo da prosperidade. Inclusive, se a gente pensar na tradição chinesa, né, na sabedoria antiga chinesa, o fogão, ele realmente é o símbolo da prosperidade. Mas naquele lugar onde eu vou dormir,
onde eu preciso ter, onde eu vou me recompor, eu estou recebendo essa energia, não é interessante. Tá. Aí passa a ser negativo. Eu tenho duas perguntas. Uma Saiu delas, fora. desculpa, uma delas é pessoas que moram em apartamento, como é que pode se blindar em relação ao apartamento de cima, do lado, de baixo? E outra é fonte pequena. Qual é o melhor lugar para colocar a fonte pequena na casa? Tá. O melhor lugar para se colocar a fonte é... Aliás, a fonte é muito positiva em muitos guás. Mas na área da prosperidade, essa seria a área mais indicada, porque aí eu tenho algo que gera um fluxo contínuo. Então, se eu estou pensando num terreno, então, na área externa, no guá da prosperidade da área externa. Se eu estou pensando numa casa como um todo, na área da prosperidade da casa, num apartamento, na área da prosperidade da casa. Eu poderia ter isso até mesmo dentro da minha escrivaninha, da minha mesa de trabalho, colocando no guá da prosperidade dentro desse elemento, por exemplo, que é a minha escrivaninha. Legal. Qual foi a outra pergunta? Caso eu tenho a minha fonte aqui perto, mas aquela é a mesa, aliás, é a parede do trabalho. Porque eu adoro trabalhar, sempre adorei. Eu quero mais continuar trabalhando. Fluxo, exatamente. Então, vamos lá. E para quem mora em apartamento, como faz para se blindar? Então, olha só, o que acontece? O nosso... Como é que é o nosso mundo físico acaba colocando para nós, às vezes, certos desafios que são, de certa forma, um pouco incontroláveis. Por quê? Por exemplo, se eu pensar dentro da arquitetura. Hoje, os apartamentos... quer dizer, não é que seja uma tendência, mas já existiu uma tendência de fazer apartamentos com muitos recortes. Eu acabo criando áreas faltantes num apartamento de forma a criar muitos problemas ou assim, eu crio potenciais negativos para as pessoas que vão morar dentro daquele ambiente. Uma tendência que eu também não sei nem se eu posso dizer tendência, porque na realidade hoje em dia a maioria dos apartamentos que estão sendo construídos hoje tem a parte dos elevadores no centro da planta do apartamento. Isso é uma coisa assim muito comum hoje. Difícil pegar um apartamento que não tem essa condição. O centro do baguá, tanto do baguá quanto da árvore da vida, o centro é a área da saúde. É a área da saúde que representa o eu, que sou aquele que recebe todas as influências. Tanto aplicando a árvore da vida, quanto aplicando o baguá. E aí o que acontece? Eu coloco o elevador que está fazendo esse sobe e desce, trazendo um desequilíbrio o tempo todo. E as pessoas não têm nem consciência disso. Lógico, podem ser feitas algumas curas, mas quer dizer, são coisas que trazem muita instabilidade. Quer dizer, a nossa vida acaba sendo, acaba recebendo. Agora, assim, a cada vez que eu faço uma escolha, né? Eu escolhi aquele apartamento, eu escolhi aquela casa. Existem vários aspectos que estão influenciando dentro da minha escolha, mesmo que eu não saiba. As minhas escolhas são absolutamente um reflexo de muitas dimensões do meu eu. Quando a gente faz o trabalho de harmonização, o que a gente tem a oportunidade de fazer? De traçar um mapa e ver aquilo que os meus olhos físicos não estão vendo. Então, aquela pessoa que falou, olha, eu não sei o que está acontecendo no apartamento de cima, no apartamento de baixo, muitas vezes, através do trabalho de radiestesia, a gente consegue ver coisas que os nossos olhos não conseguem ver. Porque nós estamos tratando dessas outras dimensões que acabam sendo reflexo daquela escolha, daquela pessoa quando ela encontrou e escolheu aquele local para morar. Porque aquele local representava para ela o local que traduzia a vontade, o querer dela. E o querer dela é aquela caixa que ali dentro existe o positivo e o negativo que se apresentou dentro daquela pessoa. Então, assim, é um trabalho muito profundo. Não é só decorar.
é muito... É vivenciar, é entrar profundamente em muitas camadas de nós. Muito bom. Então, e quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode, eu tenho um e-mail, harmonia@jaquelinediniz.com, um canal no YouTube, Jaqueline Diniz Harmonização, ou pelo próprio Instagram, Harmonia by Kabbalah, em que eu coloco muitas mensagens de tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Também falo sobre as energias, né, da Kabbalah, como que elas se apresentam, de que forma a gente pode usar isso tudo positivamente. E eu, Carmen, também estou à disposição de você, sempre. Ah, eu adorei, tá sendo muito bom. É que eu tô sem relógio aqui, eu não sei quanto tempo a gente está falando. Bom, eu estou sem óculos e eu não consigo ver. Eu também não enxergo. Porque eu tô sentindo que já tá terminando. Porque assim, eu não uso relógio, né? Eu vivo o eterno agora, há muitos anos. Mas Pronto. eu vou sentindo a energia, entendeu? Eu acho que a gente está perto do momento de encerrar, senão as meninas não conseguem lá editar e publicar. A turma da assessoria do bem-amado Mestre Saint Germain, a quem eu agradeço, a Rita, a Júlia e a Giovana. Então, eu gostaria que você deixasse a tua mensagem de hoje e depois você volta daqui a alguns dias para continuar, porque é muito bom saber como é que a gente pode curar a casa, curar nosso corpo e viver melhor, né? Com muito prazer. Nós vamos estar entrando na lua nova de Touro, então daqui a alguns dias nós já vamos ter entrado nessa nova energia e aí eu preparo coisas para a gente se aproveitar positivamente, mas não deixem de fazer a limpeza da casa, né? Temos que fazer. Amém. Olha, a minha mensagem realmente é acreditar que a luz se manifesta em nós através do nosso querer. Porque, como eu disse para você no início, falo com o meu coração aberto, você é uma pessoa que eu admiro muito. Se eu pensasse há muitos anos atrás que eu estaria aqui fazendo essa conversa deliciosa com você, eu iria pensar, não, acho que isso... Imagina, uma arquiteta vai falar o quê sobre espiritualidade? Então, foi um caminho que foi acontecendo, eu simplesmente quis. Então, acreditem no querer de vocês, porque neste momento, quem quiser e agir, vai fazer acontecer. O outro, o sentir o outro, se colocar à disposição do outro. Principalmente, pedir para o nosso Criador e para a nossa luz se apresentar dentro de nós. Eu quero a parceria deles e eles se manifestam em nós. É o seu canal que você sempre fala. Acreditem que as coisas acontecem. Muito obrigada. Gratidão, Carmen. Obrigada a você, querida. Olha, e você volta hein, quando mudar a lua e quando você quiser compartilhar, porque aqui a gente está no momento de somar informação, compartilhar aquilo que funciona para a nossa vida, para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões e decidirem qual caminho realmente para ter uma vida mais leve, integrada, próspera, harmoniosa e feliz, né? Olha, beijo no coração. Fomos criados para ser felizes. Esse é o ponto. As pessoas esquecem disso. Nós fomos criados para ser felizes. Se não está feliz, você fala, né? Se os milagres não acontecem, nós fomos criados para ser felizes e para fazer milagres o tempo todo. É isso aí, senão se não acontece milagre, alguma coisa saiu errada. Exatamente. Eu adorei o papo, viu? Você Obrigada. É uma pessoa super legal, iluminada, que pontuou bem o que as pessoas podem fazer desde já para mudar um pouquinho ou muito na sua própria casa. Só não vai viver melhor quem tiver meio com preguiça e não quiser fazer nenhum tipo de mudança. Porque eu indico, porque a gente está confinado, que é para olhar em volta e para dentro e chacoalhar tudo e realmente recomeçar, né? Tá bom? Tá ótimo. Então, gratidão, namastê, te espero num futuro breve. Família Pax, gratidão pela sintonia. Amanhã eu volto às 5 horas, 17 horas, com meu querido amigo Julian Michael, ele que é americano. Eu o conheço desde 89, já falou em várias conferências nossas aqui de metafísica, na USP, no AMB, mora em Nova York, ele faz a numerologia das estrelas de Hollywood, está sempre na NBC, Fox News, em todas as grandes redes de televisão americana. Uma pessoa super extrovertida, falava português até um tempo atrás, agora faz 7 anos que eu não o vejo, eu não sei como é que vai ser. Mas amanhã ele vai estar com a gente às 5 horas para a gente estar falando sobre esse momento diferente do planeta de 2020, tá bom? Gratidão, espero vocês. Beijo, Jaque, beijo em todos, gratidão, namastê, família Pax. E às 15 horas estou todo dia no Face Pax Carmen Balesteiro, com as lições do curso em Milagres. Gratidão.